Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, em nossos corações, nos confortando, nos ajudando, nos fazendo a cada um novo dia uma nova pessoa, um novo ser diante da face de Deus, iluminado, santificado, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, soberano Deus, te agradeço por ter despertado e por todos aqueles que irão despertar, Senhor, e os que já despertaram. Une-nos, Senhor, em espírito, em oração, para que busquemos a nossa perfeição diante da Tua face, para que, Senhor, possamos ter autoridade para fazer e realizar tudo aquilo que Tu dissestes, que nós, tendo Teu Filho Jesus como nosso Salvador, poderemos fazer e realizar. Confiando em Tuas palavras, Senhor, nós continuamos lutando para Te ser fiel. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amados amigos, amados irmãos, hoje eu irei lhes falar sobre arrependimento. O arrependimento é muito importante quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. No artigo de Atos, ou melhor, no capítulo 3 de Atos 19, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigérios pela presença de Deus em nossas vidas, em nossos corações. É muito importante que nós tenhamos conhecimento da palavra para que saibamos quais são verdadeiramente as transformações pelas quais nós iremos passar. Um dos versículos mais completos na Bíblia sobre salvação, que mostra os passos dados para alcançá-la, é esse que nós acabamos de ler. Observe, preste bem atenção. Arrependei-vos. Sem arrependimento não há salvação. Sem uma renovação espiritual, sem uma confissão dos pecados a Deus, não há remissão de pecados. O arrependimento vem com a confissão a Deus dos nossos pecados. E assim, o homem se arrepende dos seus pecados. Segundo, vem a conversão a Cristo Jesus, que é Deus. E o terceiro, ele tem os seus pecados perdoados. E o quarto, alcança o refrigério em seu coração pela presença do Senhor. Lhe vem a paz, tranquilidade, harmonia. E agora, uma luz que passará a iluminá-lo durante todo o resto da sua existência, da sua vida. É muito importante que nós nos arrependamos. No livro de Tessalonicenses houve 3 elementos: a voltar-se para Deus, abandonar o erro, propor servir com fidelidade a Deus. A verdadeira mudança de mente irá necessariamente resultar numa mudança de comportamento. O arrependimento também não é mera obra nossa,
Porque nós não temos forças para vencer as tentações da carne. A força e o poder vêm pela fé no espírito e na alma. Que o espírito e a alma começam a dominar a carne através dos olhos, das mãos, de todos os nossos órgãos. É preciso conhecer. É preciso saber o verdadeiro caminho de chegarmos a Deus. Irmos pela cabeça dos outros não é aconselhável. Todos nós temos que conhecermos o verdadeiro caminho que nos leva à salvação. Em Atos capítulo 11, versículo 18, ele diz: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida eterna. Só Jesus, não há um outro. Tudo o que pedirdes, pedide ao Pai em meu nome. Não pode pedir em Pedro, Maria, João, Filipe, seja lá quem quer que for. Só Jesus é o intermediador, é o intercessor diante de Deus por nós. É Deus que nos concede a virtude do arrependimento para alcançarmos a salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Somente este caminho. Eu sou, ele diz para você, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, 25, ele nos diz: instruindo com mansidão os que resistem. A ver, porventura, Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade que vos liberta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Se Deus não der o arrependimento ao homem, ele não conhecerá a verdade da salvação. Só com arrependimento, só com renúncia, só com uma nova vida, com um novo proceder, o homem realmente tem a salvação por Jesus Cristo, o Filho de Deus. O arrependimento tem que ser genuíno e envolve o intelecto, as emoções e a vontade. Porque sem vontade nós não temos prazer. Tem que ter vontade, visão, o intelecto. Intelectualmente, o arrependimento começa com o conhecimento do pecado. Nós identificamos, sabemos agora o que é certo, o que é errado e procuramos corrigir, compreendendo que somos pecadores e que o nosso pecado é uma afronta, é um desafio, é um desacato a Deus. Nós podemos ilustrar o pecado de várias maneiras. O viajante descobre estar viajando num trem errado. Esse conhecimento corresponde ao elemento intelectual, pelo qual a pessoa compreende, mediante a pregação da palavra que não está em harmonia com Deus. Você está andando num trem errado, um trem que você não sabe o seu destino. Você, antes de começar a sua viagem, você tem que conhecer o nome, a passagem, se está escrito com o destino correto, embarcar num trem que esteja correspondendo àquela passagem e assim por diante. Assim mesmo é a salvação, assim mesmo é o Deus que nós temos que seguir. Este é o nosso intelecto, é que identificamos tudo o que fazemos. A emoção
Emocionalmente, nós não podemos aceitar a Cristo. A emoção ela é passageira. Emocionalmente, o arrependimento genuíno geralmente é acompanhado de uma profunda tristeza, este sim, porque a tristeza traz o arrependimento. A tristeza nos traz o desejo de nos corrigirmos e não errarmos mais. Em 2 Coríntios, capítulo 7, 10, diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Jesus está te chamando. Já há tempos tens ouvido a sua voz, mas endureces o teu coração. Em 2 Samuel, capítulo 12, 13 e 14, nos diz: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem deste lugar, blasfemem também o filho que nasceu, certamente morrerá. Davi mandou seu general de exército para a frente de batalha para que fosse morto, para que ele ficasse com a mulher de Urias. E o Senhor agora lhe tirou o que ele mais desejava, um filho daquele amor. Mas Deus o tirou. Deus não lhe permitiu que aquela criança vivesse para o seu prazer carnal. O cristão vive pelo Espírito e abandona a carne. O filho pereceu e de luto ele ficou e durante muito tempo chorou. É difícil imaginar o arrependimento verdadeiro sem que este inclua ao menos uma parcela de tristeza. Tem que ter tristeza no arrependimento. É muito triste quando você descobre que fez o mal. É muito triste quando você descobre que você vem procedendo negramente. É terrível para a transformação de uma mente doentia, de uma mente perversa, de uma mente má, para uma mente sadia, conhecedora da palavra de Deus. E vontade. A vontade nos leva ao arrependimento e inclui mudança de direção, transformação da vontade, constitui-se no desejo de abandonar o pecado e submetermos-nos à vontade de Deus. Este é o verdadeiro cristão. Este é aquele que deve prosseguir na sua existência, na sua vida, confessando e seguindo os passos de Jesus. O arrependimento quer dizer deixar-se livrar do pecado, não praticá-lo mais. Em Mateus, no capítulo 3, versículo 8, ele diz: produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Aquele que se arrepende verdadeiramente demonstra isto na prática, através de seus frutos, abandona o pecado e passa a viver na luz. O arrependimento do pecado é grandioso, é maravilhoso, porque transforma, modifica e causa admiração e muitas das vezes também um arrependimento e seguimento agora no exemplo daquela transformação. Convicção. Quando o homem não está profundamente convicto de seus pecados, é um sinal bem certo de que ainda não se arrependeu.
e que ainda não tomou posse da verdade sobre si. Se um homem confessa ser convertido sem conhecer a atrocidade de seus pecados, provavelmente se transformará num ouvinte endurecido o seu coração, que não irá, em hipótese nenhuma, muito longe, mas cedo ou mais tarde se desviará, se afastará e, na sua maioria, torna-se um inimigo de Deus. Na primeira onda de perseguição, no primeiro sopro de oposição, serão carregados de volta para o mundo e continuarão na perdição. Até que a convicção do pecado não esteja inteiramente em nosso coração, não podemos encontrar com Deus. Não nos encontramos em hipótese nenhuma. E há 3 coisas que nos levam à convicção. Primeiro, a consciência. A nossa consciência nos alerta a respeito dos nossos pecados. A palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra o certo e o errado para que possamos corrigir. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, em João 16:8, ele diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Esta convicção é operada pelo Espírito Santo na vida do pecador, na vida de todos aqueles que querem aceitar Jesus como seu Salvador. É preciso vencer para no abismo não cair. Contrição é um profundo sentimento de tristeza, segundo Deus, e humilhação de coração por causa do pecado. Se não houver verdadeiramente contrição, o homem voltará direto para o seu velho viver, para o seu velho pecar. No Velho Testamento, o arrependimento era demonstrado por meio de saco e cinza, símbolo de luto, de tristeza e de dor. Em Daniel, capítulo 9, versículo 13, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar, com oração e rogos, com jejum, saco e cinza. Daniel, capítulo 9, versículo 3. No livro dos Salmos 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva contritos de espírito. Mas muitos pecadores lamentam por seus pecados, mas não têm uma contrição por eles. Só lamentar pelos pecados é insuficiente para alcançar o perdão de Deus. Precisamos nos arrepender. Precisamos ter contrição. Também é preciso confessar. A confissão do pecado, se estivermos verdadeiramente contritos, ela nos livrará ao confessarmos nossos pecados. A confissão de pecados é necessária para alcançar o perdão de Deus. Confessando, o Senhor nos perdoa no mesmo momento e nos transforma as nossas vidas. É preciso que leia a Bíblia. É preciso que em espírito e em verdade busques o caminho verdadeiro do Senhor nosso Deus. Além de conhecermos o pecado, é preciso confessá-lo a Deus. Em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, ele diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Deus te chama, Deus te quer. Deus morreu para que você tivesse vida e vida eterna.
O tempo não apaga o pecado. A leitura da Bíblia não apaga o pecado. Frequentar os cultos da igreja não apaga o pecado. Precisa haver arrependimento verdadeiro. Precisa haver contrição. Precisa haver confissão do pecado perante Deus para se alcançar o perdão. Sem isso, é impossível agradar a Deus. Em 1 João, capítulo 1, 9, nos diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Nós estamos nos tempos finais. A vinda do Senhor está perto. Converte-te. A confissão leva à verdadeira conversão. A conversão só vem através da confissão dos pecados. E não pode haver uma verdadeira conversão se não houver a confissão dos pecados. No versículo de Atos 3,19 diz: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Só com arrependimento. Não há conversão sem arrependimento. Certo teólogo diz: todos nós nascemos de costas para Deus. O arrependimento é uma mudança de trajetória. É uma volta de 180 graus. Quando há verdadeira conversão, o coração fica liberto do pecado. E o Espírito Santo nos desperta do erro que estamos a praticar ou que estamos prestes a fazer. É preciso conhecer a palavra. É preciso ler a Bíblia para que o Espírito Santo de Deus não se afaste de nós. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 22, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende-os o vosso fruto para a santificação e, por fim, recebes das mãos de Deus a vida eterna. O que antes nós amávamos, passamos a odiar. E o que odiávamos, passamos a amar. Só a conversão é capaz de fazer isso na vida do pecador. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. A salvação é um dom de Deus para nós e Ele nos oferece gratuitamente. Ele não quer nada em troca. Porque pelo pecado e a perdição veio o homem. Mas a salvação e a perfeição veio através de Jesus Cristo, o Senhor. Se a pessoa se converte, o próximo passo é confessar isto abertamente. Porque quando nós levantamos a mão na igreja, ou na rua, no lugar de um culto, ou em uma conversa em particular, nós fazemos o sinal para o mundo, porque o mundo espiritual são os nossos maiores inimigos. E assim fazendo, acontece aquela batalha entre os anjos e aqueles que não são anjos das trevas, aqueles que são anjos das trevas, para expulsarem de caminharem aos nossos lados. E o Espírito Santo de Deus com o espírito da morte que está em nosso coração. Após o vencimento, nós somos revestidos de uma couraça. Recebemos das mãos de Deus uma espada e somos agora guardados, protegidos pelos santos de Deus. A confissão a Cristo é imprescindível. Se a pessoa se converte, o próximo passo é confessar a Jesus Cristo abertamente. Em Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça
e com a boca se faz confissão para a salvação. E de Deus é receber a vida eterna. A mensagem foi dada a você. Cabe única e exclusivamente você escolher a verdade e a vida. E não vir jamais, em tempo algum, perecer. Que Deus continue nos abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus.